Fala, gente, vamos aprender hoje a fazer a sombra projetada. Isso é legal que você vai usar em diversos projetos. Eu, por sinal, aprendi aqui no YouTube. Se eu achar o local onde eu vi esse vídeo, eu deixo os créditos aqui para vocês. E sempre que eu preciso, eu já tenho pronto. Então isso ajuda bastante. Eu recomendo que você faça um projeto só para ele e quando você precisar, independente do projeto que você está fazendo, você vai no collect dele, pega e você consegue deixar ele bem editável sempre, tá? É a minha recomendação. Aqui eu vou começar com New Composition, tá? 1920 por 1080. Vou vir aqui no meu texto e vou escrever aqui lettering, por exemplo, lettering. Vou centralizar e vou colocar meu encorpante no meio, tá? Então, basicamente, para a gente começar aqui, encorpante no meio e centralizado, beleza? Aqui a gente vai usar algumas coisas, que é, por exemplo, o Minimax. Aqui eu vou colocar em máximo mesmo. Aqui em Radius eu vou colocar 32. Aqui em Color eu vou colocar Alpha and Color. E eu vou pedir para deixar só no vertical. Então ele vai ficar assim, tá? E já vou colocar aqui para adiantar a nossa vida um 4 Color Grading, tá? Então basicamente ele está assim. Aqui a gente já tem uma ideia de sombra projetada, tá? O que eu já vou colocar aqui também, ó, é o CC Composite. Ó. Então o CC Composite ele vai devolver o nosso lettering, né? Aqui para a tela, basicamente. Tá? Então, no 1 aqui, ó, caso tenha algum problema, top layer, você vem aqui e coloca o primeiro lettering, beleza? E em front também, beleza? Agora, para continuar, a gente vai precisar trabalhar alguns transformers. O primeiro transformer que a gente vai usar, a gente vai colocar em cima do CC Composite, que é para alinhar a nossa sombra do Minimax com o lettering. Então, esse transformer a gente vai vir aqui no Alt do Position, tá? E a gente vai escrever algumas coisas. Então, aqui x é igual, tá? A effect. E aqui a gente puxa o pick whip. Na verdade, nem precisava do effect, né? Então, eu só aperto o x igual aqui e puxo meu pick whip para cá. E aqui eu vou deixar com o resultado ó, em 0. Daí veio um a mais aqui, ponto e vírgula. Vou para baixo aqui, escrevo y igual, puxo novamente o pick whip para o position aqui e coloco igual a 1. Agora a gente vai trazer o nosso efeito do Minimax, tá? Então, mais, vou aqui vir no... Opa, que ele tá lá em cima. Ah, não, dá para puxar assim. Aqui em cima vem o meu Radius e aqui eu tenho ó, mais o efeito Minimax Radial, tá? Ponto e vírgula aqui também. E aqui eu vou escrever X e Y. Então ele vai ficar assim, ó. O efeito de Transform Position é 0. E aqui o Transform Position 1 mais o efeito do Radius do Minimax, que a gente vê aqui no Pick e puxou também, tá? E daí o XY aqui embaixo. E agora a gente tem o nosso, o nosso lettering de fato aqui em cima e a sombra começando aqui de baixo, beleza? O que a gente vai trazer agora? Fecha tudo isso aqui, tá? Deixa o transform aqui. Uma curiosidade, se você quiser, por exemplo, mudar esse transform aqui para posição, por exemplo, ó, ele vai mudar aqui já também, tá? Então ele já está bem linkado, você não precisa se preocupar com isso. A gente vai trazer mais um transform agora, tá? E a gente vai colocar lá em cima. E eu vou chamar esse aqui de rotação, tá? E agora eu vou trazer mais um transform aqui para baixo. E vou chamar ele de rotação 02. Rotação 02, beleza? Nesse rotação 02, o que a gente vai precisar? Então, minha rotação está lá em cima, observe, ele é o primeiro aqui, e esse aqui vai vir antes do CC Composite também. Ó. Então, deixa o CC por último, beleza? Rotação deixa aqui, depois da posição. Então, rotação, minimax, gradiente, posição, rotação e o CC Composite. É isso que a gente vai precisar, tá? Aqui a gente vai apertar Alt aqui na rotação também, e aqui a gente vai escrever a seguinte condição, ó. Rotation. Dá um espaço aqui, ó, só para, né, menos, aí você vai colocar um menos e agora você vai puxar a rotação aqui de cima. Então, é a rotação menos essa rotação aqui. Então, é só puxar o pick aqui, rotação, pronto. Então, aqui a gente tem rotação menos o efeito de rotação, rotation, né, o rotação, esse nome aqui, e o rotation desse aqui, beleza? Novamente. Se eu mudar isso aqui de nome, lá, por exemplo, rotação 1, ó, viu que ele mudou ali, tá? Então, você não precisa se preocupar com isso, ok?
Aqui o que que acontece? Como que a gente pode trabalhar agora? Fecha esse rotação 2 e quando a gente rotacionar aqui, ó, então a gente já tem a nossa sombra acontecendo. Se você vem aqui na rotação 2, ó, tá vendo que aqui está 21, menos 21, aqui está 21. E a mesma coisa ao contrário, se eu colocar 21 para cá, vai ficar menos 21 para cá. Então é isso que a gente está fazendo aqui nessa expressão, ok? Como que eu faço para aumentar agora essa sombra? Eu venho aqui no Minimax, então eu venho aqui no Minimax e aumento por aqui, ó, tá? Ele tem um limite, tá? Não aqui, ó, tá vendo que ele está tendo um limite aqui, tá? Então é saber também trabalhar. Eu geralmente trago um pouquinho mais para baixo quando eu preciso desse lettering inteiro e jogo para cá, tá bom? Então é assim que eu costumo fazer a sombra projetada, ok? Você pode mudar esse texto aqui também, ó, text, por exemplo, text, ó, tá feito, por que esse X está, ó, então basicamente aqui, ó, depende muito do lettering que você está fazendo, também vai dar de aumentar a escala aqui, então aumentar um pouquinho a escala, a gente já tem, se você não quer o color gradient, você tem a opção do fill também, né? Então puxa aqui para baixo, ó, tira esse aqui, então eu tenho a opção do fill, por exemplo, para fazer essa sombra projetada. Qualquer coisa que eu for fazer aqui, eu consigo simplesmente mudar, ó, se eu quero um nome, name, ó. Então eu consigo trabalhar com essa sombra projetada, beleza? É basicamente isso por hoje. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí no comentário. Não se esquece de se inscrever aqui. Valeu? Até mais.